Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, capítulo 3, A Gênese dos Conceitos de Hábitos e de Campo. Artigo publicado em 2 de dezembro de 1985. Ao apresentar aqui, de modo mais sintético e mais sistemático, os conhecimentos que pude obter no decurso dos anos, pela aplicação a universos diferentes do mesmo modo de pensamento, aquele que é designado pela noção de campo, conto realizar a confluência da diversidade aberta pela pesquisa em ação com a coerência reforçada por um olhar retrospectivo. Diferente da teoria teórica, discurso profético ou programático que tem em si mesmo o seu próprio fim e que nasce e vive da defrontação com outras teorias, a teoria científica apresenta-se como um programa de percepção e de ação só revelado no trabalho empírico em que se realiza. Construção provisória elaborada para o trabalho empírico e por meio dele. Ganha menos com a polêmica teórica do que com a defrontação com novos objetos. Por esta razão, tomar verdadeiramente o partido da ciência é optar asceticamente por dedicar mais tempo e mais esforços a pôr em ação os conhecimentos teóricos adquiridos, investindo-os em pesquisas novas, em vez de os acondicionar, de certo modo, para a venda, mantendo-os num embrulho de metadiscurso destinado menos a controlar o pensamento do que a mostrar e a valorizar a sua própria importância ou a dele retirar diretamente benefícios, fazendo-o circular nas inúmeras ocasiões que a idade do jato e do colóquio oferece ao narcisismo do pesquisador. Mas é também correr o risco de dar a imagem de um isolacionismo provinciano ou sectário, sobretudo quando o emprego coletivo do mesmo modus operandi, embora seja coisa banal nas ciências mais avançadas, vem reforçar esta impressão de monismo totalitário. Tratar da teoria como um modus operandi que orienta e organiza praticamente a prática científica é, evidentemente, romper com a complacência um pouco feitiçista que os teóricos costumam ter para com ela. Assim, nunca me pareceu indispensável fazer a genealogia dos conceitos que, não tendo nascido da partenogênese teórica, não ganham muito em serem ressituados em relação aos usos anteriores, tendo por função, sobretudo, designar de maneira estenográfica uma postura teórica, princípio de opções metódicas, tanto negativas como positivas, na condução da pesquisa. Neste sentido, por exemplo, a noção de hábitos exprime, sobretudo, a recusa a toda uma série de alternativas nas quais a ciência social se encerrou, a da consciência, a do sujeito e do inconsciente, a do finalismo e do mecanicismo, etc. Quando introduzi aquela noção, por ocasião da publicação em francês de 2 artigos de Panofsky que nunca tinham sido cotejados, um sobre a arquitetura gótica, no qual a palavra era empregada a título de conceito nativo, para dar uma explicação do efeito do pensamento escolástico no terreno da arquitetura, e outro sobre o Abade Suguet, em que ele podia também tornar-se útil. Tal noção permitia-me romper com o paradigma estruturalista sem cair na velha filosofia do sujeito ou da consciência, a da economia clássica e do homo economicus, que regressa hoje com o nome de individualismo metodológico. Retomando a velha noção aristotélica de exis, convertida pela escolástica em hábitos, eu desejava reagir contra o estruturalismo e a sua estranha filosofia da ação que, implícita na noção levi-straussiana de inconsciente, se exprimia com toda a clareza entre os altusserianos, com seu agente reduzido ao papel de suporte, trager, da estrutura, e fazia-o arrancando Panofsky, a filosofia neocantiana das formas simbólicas,
em que ele ficara preso, correndo o risco, com isso, de tirar partido um tanto forçado do uso único na sua obra que ele fazia da noção de hábitos. Sendo as minhas posições próximas das de Chomsky, que elaborava por então, e quase contra os mesmos adversários, a noção de gramática gerativa, eu desejava pôr em evidência as capacidades criadoras, ativas, inventivas do hábitos e do agente, que a palavra hábito não diz, embora chamando a atenção para a ideia de que este poder gerador não é o de um espírito universal, de uma natureza ou de uma razão humana, como em Chomsky. O hábitos, como indica a palavra, é um conhecimento adquirido e também um haver, um capital, de sujeito transcendental na tradição idealista. O hábitos, a exis, indica a disposição incorporada, quase postural, mas sim o de um agente em ação. Tratava-se de chamar a atenção para o primado da razão prática, de que falava Fichte, retomando ao idealismo, como Marx sugeria nas teses sobre Feuerbach, abre aspas, o lado ativo, fecha aspas, do conhecimento prático que a tradição materialista, sobretudo com a teoria do reflexo, tinha abandonado. Não há dúvida de que as primeiras aplicações, por mim, feitas da noção de hábitos, comportavam pouco mais ou menos tudo isso, mas apenas em estado implícito. Eram, com efeito, o produto não de um cálculo teórico semelhante ao que eu acabo de fazer mediante uma balizagem sistemática do espaço teórico, mas sim de uma estratégia prática do hábito científico, espécie de sentido do jogo que não tem necessidade de raciocinar para se orientar e se situar de maneira racional no espaço. Creio, no entanto, que a escolha desta velha palavra, há muito fora de uso, por não ter herdeiros e só ocasionalmente empregada, não é estranha à realização ulterior do conceito. Os que quiserem ligar a palavra à sua origem, na intenção de a reduzir ou de a destruir, não deixarão de descobrir, por pouco inteligente que seja o modo de conduzir o inquérito, que a sua força teórica residia precisamente na direção da pesquisa por ela designada, a qual está na própria origem da superação que tornou possível. Parece-me, com efeito, que, em todos os casos, os utilizadores da palavra hábitos se inspiravam numa intenção teórica próxima da minha, que não era a de sair da filosofia da consciência, sem anular o agente na sua verdade de operador prático de construções de objeto. É o que se afigura, tanto no caso em que, como em Hegel, que também recorre na mesma perspectiva à noção de ethos, a noção de exis, equivalente grego de hábitos, exprime a vontade de romper com o dualismo kantiano e de reintroduzir as disposições duradouras, construtivas da moral realizada, em oposição ao moralismo abstrato da moral pura e formal do dever. Como no caso em que, como em Husserl, o mesmo conceito e noções vizinhas, como a de habitualidades, assinalam o esforço para sair da filosofia da consciência, reintroduzindo, como em Heidegger e Merleau-Ponty, que, de resto, não empregam a palavra, uma relação de cumplicidade ontológica com o mundo, ou ainda no caso em que, como Mauss, o qual reconhece a dimensão corporal da exis como porte ou postura, a noção serve para referir o funcionamento sistemático do corpo socializado. A decisão de retomar uma palavra da tradição para a reativar, assenta na convicção de que o trabalho de conceitualização pode, também ele, ser cumulativo
e é diametralmente oposta à estratégia que consiste em tentar associar o seu nome a um neologismo, ou segundo modelo das ciências da natureza, a um efeito, mesmo menor, fazendo assim subir a sua cotação no Citation Index. A procura da originalidade a todo custo, frequentemente facilitada pela ignorância e a fidelidade religiosa a este ou aquele autor canônico que leva à repetição ritual, impedem uma e outra a justa atitude para com a tradição teórica, que consiste em afirmar ao mesmo tempo a continuidade e a ruptura, a conservação e a superação, em se apoiar em todo o pensamento disponível, sem temer a acusação de seguidismo ou de ecletismo, para ir além dos antecessores ultrapassados, assim, por uma utilização nova dos instrumentos para cuja produção eles contribuíram. A capacidade de reproduzir ativamente os melhores produtos dos pensadores do passado, pondo a funcionar os instrumentos de produção que eles deixaram, é a condição do acesso a um pensamento realmente produtivo. Também a elaboração e a transmissão de métodos de pensamento eficazes e fecundos nada tem de comum com a circulação das ideias, tal como é geralmente pensada. Se é permitida esta analogia, diria que os trabalhos científicos são parecidos com uma música que fosse feita não para ser mais ou menos passivamente escutada ou mesmo executada, mas sim para fornecer princípios de composição, compreender trabalhos científicos que, diferentemente dos textos teóricos, exigem não a contemplação, mas a aplicação prática, é fazer funcionar praticamente a respeito de um objeto diferente o modo de pensamento que nele se exprime, é reativá-lo no novo ato de produção tão inventivo e original como o ato inicial que se opõe absolutamente ao comentário desrealizante do lector, metadiscurso ineficaz e esterilizante. Por isso, a apropriação ativa de um modo de pensamento científico, ainda que muitas vezes desacreditada como imitação servil de epígono ou como aplicação mecânica de uma arte de inventar já inventada, é tão difícil e tão rara, não só pelos efeitos de conhecimento que produz, como também pela sua elaboração inicial. Uma das inúmeras razões da particular dificuldade das ciências sociais está no fato de exigirem união de uma grande ambição com uma extrema humildade. Humildade necessária para conseguir dominar praticamente todo o conjunto dos conhecimentos adquiridos, dispersos e pouco formalizados da disciplina, incorporando-o como modo de hábitos, apesar da falsa originalidade, da arrogância ou da ignorância continuarem a ter crédito. Ambição indispensável para tentar totalizar numa prática realmente cumulativa o conjunto dos saberes e do saber fazer acumulados em todos os atos de conhecimento e por meio deles realizados pelo colégio dos melhores no passado e no presente. A mesma atitude esteve na origem do emprego do conceito de campo. Também aqui a noção serviu primeiro para indicar uma direção à pesquisa, definida negativamente como recusa à alternativa da interpretação interna e da explicação externa, perante a qual se achavam colocadas todas as ciências das obras culturais, ciências religiosas, história da arte ou história literária. Nestas matérias, a oposição entre um formalismo nascido da teorização de uma arte que chegara a um alto grau de autonomia e um reducionismo empenhado em relacionar diretamente as formas artísticas com formas sociais, com o qual o marxismo, apesar da noção de autonomia relativa, tendia a identificar-se, especialmente com Lukács e Goldman, encobria o que as duas correntes tinham de comum, a saber, o fato de ignorarem o campo de produção como espaço social de relações objetivas. Segue-se daqui
que, uma vez mais, a investigação genealógica que conduziria a autores tão distantes uns dos outros, como é o caso de Trier e de Kurt Lewin, daria infinitamente menos resultados do que a referência à linhagem ou à linha teórica em que o emprego da palavra inscrevia tudo o que se empreendia. O modo de pensamento relacional, de preferência a estruturalista, que é o de toda a ciência moderna, como mostrou Cassirer ao torná-lo explícito, é sem dúvida o que liga trabalhos tão diferentes na aparência como o dos formalistas russos, em particular Tinianov, os de Levin ou os de Elias, e também, evidentemente, os estruturalismos linguísticos ou antropológicos. A dificuldade que é particular à aplicação deste modo de pensamento às coisas do mundo social provém da ruptura com a percepção comum do mundo social por este exigida. Assim, para construir realmente a noção de campo, foi preciso passar para além da primeira tentativa de análise do campo intelectual, como universo relativamente autônomo de relações específicas específicas. Com efeito, as relações imediatamente visíveis entre os agentes envolvidos na vida intelectual, sobretudo as interações entre os autores ou entre os autores e os editores. Tinham disfarçadas relações objetivas entre as posições ocupadas por esses agentes, que determinam a forma de tais interações. Foi assim que a primeira elaboração rigorosa da noção saiu de uma leitura do capítulo de Wissenschaft und Gesellschaft, consagrada à sociologia religiosa, leitura que, dominada pela referência permanente ao campo intelectual, nada tinha de comentário escolar. Com efeito, mediante uma crítica da visão interacionista das relações entre os agentes religiosos propostas por Weber, que implicava uma crítica retrospectiva da minha representação inicial do campo intelectual, eu propunha uma construção do campo religioso como estrutura de relações objetivas que pudesse explicar a forma concreta das interações que Max Weber descrevia em forma de uma tipologia realista. Nada mais restava fazer do que pôr a funcionar um instrumento de pensamento assim elaborado para descobrir, aplicando-o a domínios diferentes, não só as propriedades específicas de cada campo, alta costura, literatura, filosofia, política, etc., mas também as invariantes reveladas pela comparação dos diferentes universos tratados como, abre aspas, casos particulares do possível, fecha aspas. As transferências metódicas de modelos baseados na hipótese de que existem homologias estruturais e funcionais entre os campos, ao invés de funcionarem como simples metáforas orientadas por intenções retóricas de persuasão, têm uma eficácia heurística eminente, isto é, a que toda a tradição epistemológica reconhece a analogia. Além disso, a paciência das aplicações práticas repetidas deste domínio é uma das vias possíveis. Para mim, a mais acessível e a mais aceitável da ascensão semântica, no sentido de Quine, permitindo levar a um nível de generalidade e de formalização mais elevado os princípios teóricos envolvidos no estudo empírico de universos diferentes e as leis invariantes da estrutura e da história dos diferentes campos. Estes, em consequência das particularidades das suas funções e do seu funcionamento, ou mais simplesmente das fontes de informação respectivas, denunciam de maneira mais ou menos clara propriedades comuns a todos os campos. Assim, o campo da autocostura levou, mais diretamente do que qualquer outro universo, a uma das propriedades mais importantes de todos os campos de produção cultural, que é a da lógica propriamente mágica da produção, do produtor e do produto como feitiços.
Sem dúvida porque, sendo mais legítimo culturalmente, ele censura de modo menos vivo o aspecto econômico das práticas e está menos protegido contra a objetivação que implica sempre uma forma de dessacralização. Todavia, procurar a solução de um problema canônico, neste ou naquele estudo de casos, sobretudo se este se dedica ao universo frívolo da moda, implicava uma transformação do trabalho intelectual que não deixa de ter relação com o que, segundo Eric Auerbach, fizeram os inventores do romance moderno Virginia Woolf, Joyce e Faulkner. Abre aspas, dá-se menos importância aos grandes acontecimentos exteriores e aos acasos da fatalidade, pensa-se que eles são pouco capazes de revelar alguma coisa de essencial a respeito do objeto considerado. Crê-se, ao invés, que qualquer fragmento da vida, tomado ao acaso, em qualquer momento, contém a totalidade do destino e que pode servir para representá-lo. Tem-se mais confiança nas sínteses obtidas pelo aprofundamento de uma circunstância cotidiana do que num tratamento global, ordenado cronologicamente, que segue o seu objeto do começo ao fim, se esforça por nada omitir de exteriormente importante e põe em relevo as grandes viagens da vida para fazer delas as articulações da intriga. Fecha aspas. Auerbach, Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental. Pode-se, com efeito, abre aspas, regressar às próprias coisas, fecha aspas, mergulhando na particularidade de um caso particular, a Revolução Impressionista, por exemplo, para tentar descobrir nele alguma coisa de essencial, a verdade transhistórica das revoluções simbólicas, mas tão só com a condição de se repudiar a hierarquia acadêmica dos gêneros e dos objetos, a qual, banida da literatura e da pintura desde o século XIX, se perpetua na tradição filosófica, através, por exemplo, da condenação altiva do historicismo. A teoria geral dos campos, que, pouco a pouco, se foi assim elaborando, nada deve, ao contrário do que possa parecer, a transferência mais ou menos repensada do modo de pensamento econômico, embora, ao reinterpretar numa perspectiva relacional a análise de Weber, que aplicava à religião um certo número de conceitos retirados da economia, como concorrência, monopólio, oferta, procura, etc., me achei de repente no meio de propriedades gerais válidas nos diferentes campos que a teoria econômica tinha assinalado sem delas possuir o adequado fundamento teórico. Em vez de ser a transferência que está na origem da construção do objeto, como quando se vai buscar a outro universo, de preferência prestigioso, etnologia, linguística ou economia, uma noção descontextualizada, simples metáfora com função puramente emblemática, é a construção do objeto que exige a transferência e a fundamenta. Assim, tratando-se de analisar os usos sociais da língua, a ruptura com a noção vaga e vazia de situação que introduzia ela própria uma ruptura com o modelo saussuriano ou chomskyano, obriga a que se pensem as relações de permuta linguística como outros tantos mercados que se especificam segundo a estrutura das relações entre os capitais linguísticos ou culturais dos interlocutores ou dos seus grupos. Tudo leva a supor que a teoria econômica, como se espera poder um dia demonstrar, em vez de ser modelo fundador, deve antes ser pensada como um caso particular da teoria dos campos que se constrói pouco a pouco, de generalização em generalização, e que, ao mesmo tempo, permite compreender a fecundidade e os limites de validade de transferências como as com que Weber opera, e obriga a repensar os pressupostos da teoria econômica à luz, sobretudo, dos conhecimentos adquiridos a partir da análise dos campos de produção cultural.
A teoria geral da economia dos campos permite descrever e definir a forma específica de que se revestem em cada campo os mecanismos e os conceitos mais gerais, capital, investimento, ganho, evitando assim todas as espécies de reducionismo, a começar pelo economicismo, que nada mais conhece além do interesse material e a busca da maximização do lucro monetário. Compreender a gênese social de um campo e apreender aquilo que faz a necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não motivado os atos dos produtores e as obras por eles produzidas e não, como geralmente se julga, reduzir ou destruir. Não há dúvida que é tentador, como nota Wittgenstein nas Leçons sur l'éthique, abandonar-se ao prazer de, abre aspas, destruir os preconceitos, fecha aspas, sendo certo que alguns tipos de explicação exercem uma atração irresistível, como, em especial, uma explicação do tipo, abre aspas, isto é apenas aquilo, fecha aspas. É certo, no entanto, que contra todas as espécies de escapismo que levam a achar na arte uma nova forma da ilusão dos mundos imaginários, a ciência deve apreender a obra de arte na sua dupla necessidade. Necessidade interna desse objeto maravilhoso que parece subtrair-se à contingência e ao acidente, em suma, tornar-se necessário ele próprio e necessitar ao mesmo tempo do seu referente. Necessidade externa do encontro entre uma trajetória e um campo, entre uma pulsão expressiva e um espaço dos possíveis expressivos, que faz com que a obra, ao realizar as duas histórias de que ela é produto, a supere. Nunca se passa para além da história e a ciência do homem não pode pôr a si mesma outro fim, que não seja o de se reapropriar pela tomada de consciência da necessidade que está inscrita na história e, em particular, de conferir a si mesma o domínio teórico das condições históricas em que podem emergir necessidades transhistóricas. Por exemplo, é cair profundamente na ilusão fetichista, não querer ver que a solução do problema da literalidade, caro aos formalistas russos, não pode ser encontrada noutro domínio que não seja o da história do campo literário. Nenhuma análise de essência, nenhuma definição formal pode, com efeito, esconder que a afirmação da especificidade do literário ou do pictórico e da sua irredutibilidade a qualquer outra forma de expressão é inseparável da afirmação da autonomia do campo de produção que ela supõe e, ao mesmo tempo, reforça. O movimento do campo literário ou do campo artístico para a autonomia pode ser compreendido como um processo de depuração em que cada gênero se orienta para aquilo que o distingue e o define de modo exclusivo, para além mesmo dos sinais exteriores socialmente conhecidos e reconhecidos da sua identidade. Os formalistas, e sobretudo Jacobson, familiarizado com a fenomenologia, nada mais fizeram do que retomar, de maneira mais metódica e mais consequente, as velhas interrogações da crítica e da tradição escolar acerca da natureza dos gêneros teatro, romance ou poesia. Eles tornaram-se assim culpados com toda a tradição de reflexão sobre a poesia pura ou sobre a teatralidade de constituírem em essências transhistóricas aquilo que, na realidade, é tão só uma espécie de quintessência histórica, quer dizer, o produto do lento e longo trabalho de alquimia histórica que acompanha o processo de autonomização dos campos de produção cultural. Com efeito, de depuração em depuração, as lutas que têm lugar no campo da produção poética conduziram a que se isolasse, pouco a pouco, o princípio essencial do efeito poético, quer dizer,
o essencial daquilo que separa a poesia da prosa, ao fazer desaparecer, por exemplo, com o verso livre, características secundárias como a rima e o ritmo. Essas lutas não deixaram subsistir mais que uma espécie de extrato altamente concentrado, como em Francis Ponguet, por exemplo, das propriedades mais indicadas para produzir o efeito poético de desbanalização das palavras e das coisas. A Ostranier dos formalistas russos, sem se recorrer a técnicas socialmente designadas de poéticas. Sempre que se institui um destes universos relativamente autônomos, campo artístico, campo científico, ou esta ou aquela das suas especificações, o processo histórico aí instaurado desempenha o mesmo papel de abstractor de quinta essência, donde a análise da história do campo ser em si mesma a única forma legítima da análise de essência. Mas, dir-se-á que é que se ganhou, a não ser o prazer um pouco perverso do desencanto com esta redução histórica daquilo que se quer viver como experiência absoluta, estranha às contingências de uma gênese histórica? Há uma história da razão, que tem a razão como princípio, uma história do verdadeiro, do belo, do bem, que não tem apenas como motor a procura da verdade, da beleza, da virtude. A autonomia relativa do campo artístico como espaço de relações objetivas, em referência aos quais se acha objetivamente definida a relação entre cada agente e a sua própria obra, passado ou presente, é o que confere à história da arte a sua autonomia relativa e, portanto, a sua lógica original. Para explicar o fato de a arte parecer encontrar nela própria o princípio e a norma da sua transformação, como se a história estivesse no interior do sistema, e como se o devir das formas de representação ou de expressão nada mais fizesse além de exprimir a lógica interna do sistema, não há necessidade de hipostasiar, como frequentemente se faz, as leis desta evolução. Se existe uma história propriamente artística, é, além do mais, porque os artistas e os seus produtos se acham objetivamente situados pela sua pertença ao campo artístico, em relação aos outros artistas e aos seus produtos, e porque as rupturas mais propriamente estéticas com uma tradição artística têm sempre algo que ver com a posição relativa naquele campo dos que defendem esta tradição e dos que se esforçam por quebrá-la. Abre aspas, a ação das obras sobre as obras, fecha aspas, de que falava Brunetière, só se exerce por intermédio de autores cujas estratégias devem à posição relativa que tem na estrutura do campo intelectual, a forma, a lógica e o conteúdo que apresenta. O analista que procura, nos interesses ligados à pertença a um campo de produção cultural e mais largamente ao campo social no seu conjunto, o princípio da existência da obra, tanto naquilo que ela tem de histórico, como naquilo que ela tem de transhistórico, abre aspas, o eterno encanto da arte grega, fecha aspas, trata a obra como um sinal, intencional, dominado e regulado por qualquer coisa de diferente, de que ela é também sintoma. O analista procura a intenção objetiva escondida por debaixo da intenção declarada, o querer dizer que é denunciado no que ela declara, e supõe que nela se enuncia um sentido profundo, uma pulsão expressiva, biológica ou social, que a alquimia da forma imposta pela necessidade social do campo tende a tornar irreconhecível, sobretudo obrigando a pulsão a negar-se e a universalizar-se. Ao contrário do angelismo do interesse puro pela forma pura, a análise que apreende no movimento único a pulsão expressiva, a censura e a sublimação garantida pelo trabalho de dar forma, dá uma visão realista, quer dizer, ao mesmo tempo mais verdadeira, e por fim,
mais tranquilizadora do trabalho coletivo de sublimação que está na origem das conquistas mais altas da ação humana. A história só pode produzir a universalidade transhistórica, produzindo, por meio das lutas tantas vezes impiedosas dos interesses particulares, universos sociais que, por efeito da alquimia social, das suas leis históricas de funcionamento, tendem a extrair da defrontação dos interesses particulares a essência sublimada do universal. A exaltação hagiográfica e o rebaixamento redutor têm isto de comum: procurar nos grandes homens o princípio das grandes obras e ignorar tudo o que, nas práticas e nas produções mais sublimes, resulta da lógica destes mundos paradoxais em que, entre outras razões, porque pode-se ter interesse em se mostrar desinteressado, certos homens podem encontrar uma incitação para se superarem, ou pelo menos para produzirem atos ou obras que vão para além das suas intenções e dos seus interesses.